Fala galera, beleza? Eu sou Gui Santos e a gente está começando mais um Platform Rocks. Três recadinhos rápidos aqui para começar. Primeiro, vocês vão me desculpar pela minha roupa, que tá calor pra caramba, então tô fazendo cover de Freddie Mercury. Segundo recado, o Bruno agora é nosso co-host, então ele vai estar sempre com a gente aqui. Muito obrigado, Bruno, por interesse em ajudar aqui a live. Quer falar alguma coisa, Bruno? Só agradecer o Gui de novo a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de participar aí de todas as lives para frente com vocês, contribuindo com a comunidade. Boa, obrigado, Bruno. O segundo recado é sobre o horário da live. A gente ainda está ajustando, tá, galera? Teve bastante gente que falou que na primeira, no horário do almoço foi melhor. Então a gente deve testar outros horários mais para frente para ver o que funciona. Mas de qualquer forma, fica gravado aqui. Então quem não conseguir assistir, favorita aí e assiste depois. E por último, se inscreve aí no canal para ajudar, né? Então a gente bater a meta de 500 inscritos nesse mês de fevereiro. Isso vai ajudar a gente a liberar outros recursos do YouTube aqui. Beleza? Então, a live de hoje a gente vai falar sobre gestão. A gente tem apenas 1 hora, então não vai ser um treinamento sobre gestão, mas a gente vai abordar vários temas aqui importantes para quem quer seguir a carreira, principalmente para quem está no começo de carreira e para quem quer chegar no último nível da gestão aí. E para falar sobre o assunto, estou aqui com o Bruno e o Lucas. Se apresenta aí, galera. Boa, Gui. De novo, agradecer mais uma vez aí a participação. Sou superintendente de tecnologia aqui na Tio Seguros. Hoje eu olho toda a área de tech, então, desde ali dos roteadores do escritório até a área de arquitetura, que é mais estratégica. Estou na gestão aí há alguns anos já, então acho que vai dar para a gente bater um bate-papo bem legal aqui sobre esse tema. Boa. Deixa eu me apresentar rapidinho aqui. Bom, sou o Lucas, gestor já há alguns anos aí, 4 ou 5 anos nesse mundo. Trabalho na Tio Seguros também, sou gestor dali mais da parte de core, parte de sistemas internos também, então é um pouquinho do nosso dia a dia, cuidar dessa espinha dorsal da companhia aí. Primeiro, obrigado pelo convite, mega feliz de poder participar dessa comunidade aqui. Confesso que estou um pouco nervoso de estar com vocês aqui, mas estou muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com todo mundo. Boa. Eu que agradeço, galera. Mandar um abraço aqui para o Adilson, que está assistindo, para o Gustavo e para a Mari. Bom, para a gente começar aqui, a gente construiu um material para facilitar a nossa discussão e para ficar um pouco mais didático. O que a gente vai abordar aqui? Né? Eu vou fazer uma leve introdução. O que as pessoas precisam saber antes de ir para a gestão? Então, a gente vai passar por alguns tópicos. A gente vai falar sobre o papel de todo gestor e vai falar também dos 3 níveis de gestão. Né? Para muitas pessoas não conhecem, mas existe diferença entre um gestor operacional e uma pessoa que está no nível estratégico. Então, a gente vai abordar cada um desses. Bom, para começar, a gente precisa diferenciar gestão de liderança. No Brasil, e algumas pessoas confundem muito, né? A pessoa começa a crescer na carreira, se tornar mais sênior, ver que está exercendo um papel de liderança, mas ela não está fazendo um papel de gestão. Então a gente precisa primeiro diferenciar o que é gestão e o que é liderança. A liderança é um chapéu, você vai vestir e vai ter esse comportamento algumas vezes. Né? Liderança é mais orientada à pessoa. Gestão é muito mais orientada a processos. Para existir gestão, tem que ter hierarquia. Né? Então, você precisa ter hierarquia e autoridade. Gestão define. Muitas pessoas têm um certo preconceito com a palavra definir, mas é o papel do gestor, ele precisa definir. Desde definir a estratégia da empresa até definir como que o time vai atuar. Né? E o gestor ele precisa ser racional, diferente da liderança. A liderança ela é mais inspiracional. Né? Então, ela lidera pessoas e ela inspira pessoas. Já a gestão, muitas vezes, ela vai tomar decisão que não vai agradar as pessoas. Mas, para o bem da empresa, aquilo é o mais racional a ser feito. Então, separar gestão e liderança é importante. Né? E aí eu queria a opinião de vocês, Bruno, Lucas, como que vocês veem essas duas coisas que são diferentes, mas complementares? Ô, Lucas, posso começar aqui? Claro. Vamos lá, então. Eu acho que existe gestão e existe liderança e não precisa ser um versus. Eu acho que é o que nem você falou, Gui, eles são complementares. Então, falando primeiro da gestão, eu acho que existe, eu vou até falar, o hard skill da gestão, que é
você saber gerenciar a entrega, você saber gerenciar budget, você fazer gestão ali dos seus times, você conseguir contratar, demitir, até formar pessoas. Tem alguns skills que isso são mais orientados a processos mesmo e tem que ser, de certa forma, mais racional. Às vezes eles são burocráticos. Mas você tem a liderança também. A liderança é o quanto você consegue influenciar as pessoas, o quanto você consegue motivar, o quanto você consegue engajar, o quanto você se preocupa em estar ali próximo, estar envolvido e estar junto, né? Então, o problema não é do time, o problema é nosso. Esse acho que é a base de uma boa liderança. É o quanto você está, de fato, engajado junto com o time e se sentindo parte daquele trabalho que tem que ser feito. É você conseguir trazer as pessoas do time para próximo de vocês, né? Uma coisa que eu sempre falo para os gerentes aqui do meu time é: vocês precisam ganhar a transparência do time de vocês. Se vocês não ganharem a transparência, que é um pouco ali do que você escreve, depende da confiança, depende da hierarquia. Se você entra em um one-on-one na postura gestão e você tem seu lado gestão muito mais forte que o seu lado liderança, pode ter certeza que a pessoa não vai se abrir com você ali. Ela vai falar o básico que ela precisa falar para ela ir bem numa conversa com o chefe dela. Enquanto se ela entra em uma conversa onde você tem um lado liderança forte, onde você ganha confiança, a pessoa vai entrar no one-on-one e ela vai ser transparente com você. E essa transparência, para a gente que é gestor, faz toda a diferença. A gente conseguir entender de fato o que está acontecendo com as pessoas, com as entregas, com os problemas, e a gente se envolver e ajudar. E acho que é muito disso, né? Inspiracional versus racional. Se você se preocupar só com o hard skill da gestão e for 100% racional, você vai cair desse seu lado esquerdo. Para mim, esquerdo aqui, né? A gestão. O ideal é que você consiga equilibrar. Você também não pode ser só liderança, né? Eu vou ser só orientado às pessoas, vou só engajar, vou só influenciar, mas por trás minhas entregas estão todas caindo. Meus processos não estão acontecendo, né? Então acho que esse equilíbrio é importante. Boa, Brunão. Eu estava até fazendo algumas anotações aqui. Que eu vejo muito hoje, né? Tem a parte de gestão que você precisa acompanhar suas métricas, precisa ter bons OKRs, você precisa ter um bom planejamento e saber o objetivo que você quer. E nada adianta você ter os melhores processos, as melhores ferramentas, você não tem ali o foco também em pessoas, você não consegue engajar, influenciar as pessoas em qualquer conversa que você entre, qualquer reunião que você entre, você precisa de alguma forma também agregar. Isso gera um pouco mais de confiança e permanece com que as pessoas queiram se aproximar de você e você vai ganhando ali cada vez mais relevância sobre isso. E aí é onde você consegue trazer as pessoas para o seu lado e trabalhar com essas duas formas. Ela é muito diferente no dia a dia, onde você precisa ter ali seu portfólio, seus métodos e metodologias de gestão, mas como que você consegue trazer a liderança para aplicar isso, né? Então, é um mundo complementar mesmo, eu concordo muito com essa parte de você não ter o versus ali, mas são complementares, né? Boa. E é importante dizer, né? A empresa pode definir o papel de gestão em alguém, mas não consegue definir a liderança, né? Quem define se aquela pessoa é líder ou não são os liderados, né? Então, não é porque você foi promovido que você já vai se tornar um líder, né? Boa. Avançando aqui, um outro ponto importante para quem quer seguir a carreira de gestão precisa conhecer é um princípio muito interessante, chama princípio de Peter, né, que basicamente o que ele diz é que as pessoas vão ser promovidas até o nível da incompetência delas. E o que isso quer dizer? É muito comum você ver ótimos engenheiros virando péssimos líderes. Porque você estava ali mandando muito bem no código, desenhando arquitetura, definindo tudo que precisava, entregando para o time. Em algum momento decidiram te promover porque você tinha ali um perfil de liderança, mas não tinha capacidade de gestor. E aí você vira um péssimo gestor, você não consegue mais entregar, você não entende mais qual que é a sua responsabilidade porque não tem um card no gira para vocês. E aí eu queria ouvir aqui do pessoal, do Bruno e do Lucas, né, qual foi a primeira dificuldade que vocês tiveram quando se tornaram líderes, gestores? Né? Olha, acho que a primeira dificuldade é justamente essa, né? De um dia para o outro eu virei gestor. Você sai acho que a maioria das pessoas hoje em tech, elas saem de uma posição de liderança técnica para virar um gestor. Então você tem uma influência, de certa forma, dentro do time. Você tem o lado de liderança, você se preocupa com as pessoas, você conversa, você engaja. E isso já é o papel da liderança, seja técnica ou seja funcional.
E aí, quando você vira gestor, você não tem ainda 100% de certeza de qual que é seu papel. O que é o hard skill da gestão? Eu preciso controlar a entrega, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso contratar pessoas, qual que é o processo? Eu preciso demitir, mas eu não demito porque eu ainda não tenho essa experiência. Eu preciso ali entrar num comitê mais executivo, como que eu vou reportar isso? Como que é a melhor forma de montar as narrativas da gestão? E aí você fica naquela liderança do dia a dia sem fazer de fato a gestão, que é um pouco do que você comentou aqui, e aí você acaba se tornando um péssimo gestor, apesar de você estar com o time muitas vezes ainda do seu lado. Ainda, porque quando você se torna gestor e você fica só na liderança sem exercer a gestão, em algum momento você vai acabar também perdendo seu time. E aí começam a vir as dificuldades, né? Eu sou a pessoa que faço a solução, eu sou a pessoa que entrego, de repente não sou eu mais que entrego, né? Não sou eu mais que faço a solução, e eu preciso aprender a delegar. E você não ser a pessoa responsável de fato por fazer a entrega é um negócio bem difícil, que só quem passa por isso sabe o quanto é desesperador no começo. Você está sendo cobrado de uma data, de uma entrega, e não é você que senta ali, põe a mão na massa e faz aquilo acontecer. Você depende de pessoas que são seu time a partir desse momento para que aquilo aconteça. E muitas vezes você vai ter um time embaixo de você, você vai ter uma data e você não vai estar vendo aquilo acontecer. O time não sai do lugar, o time começa a patinar, e o seu desafio como gestor é, cara, você não vai pôr a mão na massa. Você vai conseguir engajar as pessoas, você vai conseguir, junto com elas, entender o que está acontecendo, tirar impedimento, dar atração, colocar o que precisa para aquilo ganhar de novo velocidade e a entrega acontecer. Então, a pessoa que é promovida nesse momento tira o time e pega e vai fazer sozinho e vai resolver a entrega, já está errando aí. Eu, particularmente, no começo fiz muito isso, né? Eu codava ali super rápido, então quando dava o primeiro problema eu queria codar e resolver, e eu achava que eu estava ali ajudando o time, e na verdade o time estava ficando puto comigo, porque eu estava tirando toda a autonomia dele, né? O Lucas dá risada que ele passou por isso junto comigo. E aí você aprende que, na verdade, você tem que conseguir inspirar as pessoas, você tem que conseguir apoiar dentro do processo, né? E aí garantir que eles entreguem aquilo. Acho que essa é a parte mais difícil, quando você vira gestor. Vou só puxar esse gancho aí, Brunão, que é o quanto tempo eu demorei para virar essa chave na minha cabeça, né? Eu errei muito no começo ali de puxar e fazer, porque automaticamente você é a pessoa dentro do time que mais conhece do processo, mais conhece tecnicamente por mais tempo ali, então é mais fácil você puxar e fazer do que você conseguir delegar, e aquele sentimento de não depende de mim, né? Então depende de outras pessoas fazer isso acontecer. É uma coisa que você tem que ter uma maturidade muito grande para lidar com ela rapidamente e conseguir corrigir isso em tempo hábil do seu time, ainda permanecer com você e confiar que aquilo vai ser executado, né? Então, pelo menos no início da minha jornada de carreira, foi um dos pontos mais difíceis ali de como é que você se segura para não pôr a mão na massa, não tirar a autonomia do time. E é um dos erros básicos do princípio ali do início, que é você deixar o time um pouco imaturo, porque você está puxando tudo, né? Tem que ter aquela dor de barriga saudável, tem que passar pela dor de barriga de confiar no time, delegar, acompanhar e saber que tem a confiança nas pessoas certas ali para fazer essa missão, né? Então, é um pouquinho dessa dinâmica aí dos principais problemas que eu vi nesse início. E tem um negócio que é engraçado nisso que a gente falou, né? Porque eu lembro situações onde eu tinha acabado de virar gestor e o meu chefe me pressionando, cara, temos que entregar, entende o que está acontecendo. Aí eu falava, beleza, deixa eu entender com o time. Aí eu entrava com o time me falava assim, cara, tá tudo certo, tá tranquilo, a gente entrega isso aqui na quarta-feira. Aí beleza, eu voltava lá pro meu chefe, né, tinha acabado de virar gestor, conversei com o time e tal, a gente fez todo um assessment, tá tudo certo. Quarta-feira a gente entrega lá em produção. Aí terça, 17 horas, o time me chamava e falava, deu ruim, vamos entregar só na outra quinta-feira. E aí você tá naquele meio lá e você acabou de começar, você não tem experiência. Agora eu vou voltar no meu chefe e vou contar que deu tudo errado, mas eu tinha afirmado para ele que isso dava para entregar, e esse é o papel ali da liderança e do gestor, tá nesse meio do caminho
conseguindo organizar, conseguindo absorver a pressão, conseguindo sentar com o time, não transferir essa pressão, mas ao mesmo tempo ajudar eles a sair do lugar. E tem um pouco disso, né? Você, gestor, deveria confiar 100% no que o seu time fala e já sair divulgando, ou você tem que pegar, dar uma olhada, analisar melhor junto com eles, entender, porque senão você vira um proxy. Seu time te fala, você fala, né? E acho que esse papel aí, a gente demora para aprender quando a gente entra na vida de gestor. Boa. Dá boa noite aqui pro Igão, pro Rafinha. Obrigado aí por estar acompanhando a live. Cara, eu queria a opinião de vocês sobre um ponto que eu acho que é meio polêmico em relação a isso. Porque, assim, a empresa promove a pessoa, do nada ela para de abrir a ideia dela e começa a abrir o gira, começa a abrir planilha. Né? Eu não vejo que boa parte das empresas preparam, de fato, as pessoas para se tornarem gestoras. Né? De quem que vocês acham que é a responsabilidade disso? É uma responsabilidade compartilhada? A pessoa deveria buscar, ou ela vai aprender na raça, vai apanhar, vai descobrir que tem que gerenciar os cards do gira, tem que gerenciar outras coisas no dia a dia? Como que vocês veem isso? Vou falar, eu costumo promover pessoas para gestão, normalmente, quando eu já vejo elas executando aquela atividade. Sabe aquela história de, primeiro você assume a posição para depois você ganhar de fato o cargo? E isso aí não é na maldade de, vou me aproveitar da pessoa, ela vai fazer esse trabalho numa posição menor, ganhando menos, e eu vou promover ela só daqui a um ano. Mas é nesse sentido da formação. Eu acho que a pessoa, ainda mais numa mudança dessa, quando a gente fala, eu vou sair do técnico para ir para a gestão, a gente precisa ter um processo de formação da pessoa. É uma mudança de cultura na forma de trabalho dela. A gente precisa preparar essa pessoa para isso. Eu já vi muita gente que foi promovido de técnico para gestor, passou um ano e voltou a ser técnico. Não quis aquela vida, porque talvez nunca nem tenha experimentado ela. Hoje em dia, com a carreira em Y, que a gente tem bem mais difundida assim, cara, não é uma obrigatoriedade virar gestor. Há 10, 15 anos atrás era. Né? Você quer crescer, você tem que virar gestor. Hoje em dia não, você pode crescer no técnico, como você pode crescer na gestão. E acho que a gente tem que apresentar esses dois mundos e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão e a decisão que mais faz sentido para ela. E nunca promover e jogar ela na gestão de um dia para o outro. Acho que chance de dar ruim é alta. É um ponto muito polêmico mesmo, né? Então, só fazendo dois ganchos aqui, eu acho que ao nível da história teve um aculturamento de que o gestor era um caminho meio que obrigatório para você seguir, né? Então, isso também cabe, eu tenho uma percepção um pouco diferente, mas está muito ligado ao que o Bruno falou, que temos uma certa parcela quando a gente identifica nas pessoas que elas estão aptas e têm ali seus skills para a gestão, e aí é onde você começa a identificar esses talentos para serem sucessores. Então, quando você identifica que tem uma pessoa potencial para ser o seu sucessor, acredito que é parte também das nossas responsabilidades preparar essa pessoa no dia a dia e colocá-la em situações difíceis, digamos assim, né, entre aspas, que vão preparar ela, que vão treinar, que vão dar caminho e solo para ela conseguir errar, para que ela se desenvolva naqueles skills e acabe assumindo mais responsabilidades. E aí casa com o que o Bruno falou, de que quando você vê a pessoa já está fazendo papel de gestão, já está fazendo papel de liderança, sem sentar na cadeira. E aí, com certeza, quando ela assume isso, a cadeira fica muito mais confortável para que ela assuma isso, né? Então, vejo que tem uma parte, sim, da nossa responsabilidade ali nesse caminho. Pô, legal, galera. Bom, avançando aqui, um outro tema que também é importante todo gestor conhecer, eu acredito que seja o Span of Control. Né? O que seria o Span of Control? Seria o tamanho ali do time que a pessoa gerencia. Né? E aí existem conceitos hoje que... Existe muito um debate, né? Qual que é o tamanho ideal de time? E aí tem gente que segue o que a Amazon fala, o Jeff Bezos fala que se um time for dividir se 2 pizzas não der para um time, o time já está muito grande. Eu discordo, porque eu sozinho consigo comer uma pizza inteira. Mas existe, né, uma teoria bem legal, né, o Dunbar's Number, que ele diz o seguinte: existe um limite cognitivo do qual as pessoas conseguem se relacionar com qualidade. Né, e isso impacta diretamente a qualidade do time. Então, se você pegar um time muito grande e o gestor operacional está com um time de 25, 30 pessoas,
claramente ele não vai conseguir gerenciar todo mundo com a mesma qualidade, né? Então, isso é um conceito importante até mesmo para a pessoa avaliar quando ela está nessa transição de carreira, para ela entender se aquele movimento que ela vai fazer de gestão na empresa vai ser para quê? Para já começar a gerenciar 10, 15 pessoas, né? Então ela vai ter um desafio muito grande. Ou não, eu vou pegar um time pequeno aqui, 4, 5 pessoas, então eu consigo, né, estar mais próximo das pessoas, gerenciar com uma qualidade maior. Aí queria a opinião de vocês e também da experiência que vocês têm em relação a isso. Vou começar falando um pouquinho como que a gente aplica aqui na TU, né? Então, a gente tem, no geral, squads entre 5 e 7 pessoas. Tem alguma squad que talvez tenha 9, mas não é nada muito maior que isso. E a gente tem um tech lead ali que está olhando para essa squad. Cada tech manager, gestor ali, ele vai estar olhando para a faixa de 4 ou 5 tech leads abaixo dele. E aí, acima desses tech managers, estou eu que tenho mais ou menos 7, 8 reportes direto de gestores para mim. Então, a gente está seguindo um pouco, se a gente for ver, desse número que você está declarado aí. Eu acho que, conforme você vai crescendo na carreira, talvez você consiga absorver um pouquinho mais, porque você vai ganhando ali musculatura no sentido de gestão de tempo, de gestão de agenda, de conseguir priorizar os assuntos ao longo do dia e da semana. No começo da carreira de gestão, ali, no momento que você vira a chave para entrar nessa cadeira, eu acho que 5 a 7 está um ótimo número para você começar. Porque, primeiro, a vida do gestor versus a vida de uma pessoa que está do lado técnico tem uma gestão de tempo e de agenda extremamente diferente, né? Às vezes as pessoas olham minha agenda e falam, como que você aguenta isso aqui? Como que você se organiza? E eu lembro quando eu era ali Spec 2, Spec 3, cara, eu tinha, sei lá, 6 reuniões no dia, 20 reuniões na semana. Era muita reunião, mas era algo gerenciável ainda. Hoje eu olho minha semana e eu tenho 130 reuniões, onde eu preciso priorizar e cancela uma, aceita outra, inverte essa aqui. E se eu tiver muita gente abaixo de mim, obviamente eu não vou conseguir dar atenção para todo mundo. Eu acho que para um gestor fazer de fato uma gestão de qualidade, formando pessoas, acompanhando elas, olhando para PDI, para metas, para OKRs, ele não pode ter mais que, eu não diria 7, mas eu diria 10. 10 pessoas eu acho que é um número bom para ele conseguir fazer essa gestão. Se ele tiver mais que isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar o gestor e vai deixar de ser o líder, que é o que a gente falou ali no primeiro slide. Boa. É difícil você ter um número maior com isso e conseguir ter uma qualidade de acompanhamento dessas pessoas para formação. E quando você fala de montar um PDI, de montar um plano de desenvolvimento, cara, como é que você vai conseguir fazer gestão ali de 15, 20 pessoas? Eu acho que até 10 ali é um limite que você consegue ter uma agenda e que você consegue acompanhar e ter isso próximo do seu time, dando essa cadência ali de acompanhamento, né? Porque senão você vai sempre ser o cara de cobrar um pouco da data, deixar o cara se virar literalmente sozinho, e como é que você vai metrificar e vai conseguir ajustar os feedbacks ali, tendo esse acompanhamento, né? Então, para você não precisar entrar também no micro gerenciamento e muitas vezes por estar nesse nível de desconfiança do seu liderado e também você não abandonar o cara, né? Então eu acho que tem que ter esse meio termo aí. Eu acho que o número de 5 a 7 ali no início, eu iniciei com 4 pessoas e já foi um grande desafio. Eu acho que 7 pessoas ali é excelente. E eu concordo com vocês, eu acho que tem uma musculatura a ser desenvolvida ali e ferramentas, né? Você cada vez mais como gestor entender quais são as ferramentas que vai te ajudar a gerenciar mais pessoas e não perder qualidade na gestão conforme o time vai aumentando, né? Bom, passando Tem para até uma outro... dica para isso, que já fica a dica aí, ó. O Lucas usa, eu uso aqui. Existe um negócio chamado método GTD, que é a organização do seu dia, das suas atividades. Se alguém estiver começando em gestão, dá uma Você olhada gostou, nisso né? aí. Getting Things Done é super bom e é um negócio que vai te ajudar a ter uma gestão de tempo e de atividades bem melhor. Boa.
tem outro, acho que tópico importante quando a pessoa vira gestor que ela precisa entender, é que todo time, e aí serve para tecnologia, serve para esporte, serve para qualquer lugar que tenham times, todo time tem estágios de maturidade, né? E aí eu gosto muito da teoria do Tuchman, que depois que eu descobri que o nome dele é o mesmo do Batman, eu fico imaginando o Batman escrevendo isso aí. O Tuchman, ele descreve 4 estágios que um time passa, né? Se você for pesquisar pelo modelo, você vai achar 5. Porque teve alguém que complementou depois com um estágio final, que a gente pode comentar aqui. Mas, basicamente, quando você vira gestor, você tem que entender que o time tem um nível de maturidade e estágios que ele vai passar, né? Você não está colocando as pessoas na planilha e beleza, legal, vamos começar a entregar, coloquei 5 pessoas aqui. Eu vejo muito isso em algumas empresas. Tipo, a gente vai movimentando as pessoas, vai mexendo na planilha, só que na prática, né, quando você acaba de formar e juntar pessoas, né, as pessoas estão se conhecendo, então, segundo o modelo de Tuchman, você tem um momento de forma, então as pessoas estão se conhecendo, entendendo o papel de cada um, aonde cada um consegue ajudar. Parece que está tudo bem, mas você em algum momento vai cair no storm, que é onde as pessoas começam a brigar. Brigar por qual que seria a melhor prática, qual que seria a melhor linguagem de programação, qual que seria o melhor... Então, eles estão naquele momento de storm, tentando, cada um olhando para um lado, tentando entender como cada um se ajuda. Depois desse estágio ali de briga do time, né, de storming, vem o norming, que basicamente as pessoas já entenderam que existe um objetivo que eles precisam atingir. Então, eles começam a contribuir uns com os outros para conseguir avançar nesse objetivo. E, por último, que aí quando você tem um time altamente performático, as discussões já não fazem mais tanto parte do time, né? Existe discussão, mas a galera já entende como que as coisas vão ser tocadas e o time está performando bem, está entregando rápido, não precisa de tanta reunião para tomar uma decisão. E sempre que você mexe no time, na variável ali, no contexto do time, você reseta esse estágio, né? E aí, quem quiser complementar, Bruno, Lucas... Eu acho que aqui tem 2 coisas que são importantes para a gente pensar. A primeira é como eu posso contratar um time com os perfis mais complementares possível e ter um time que realmente em algum momento vai se entrosar. E 2, como que eu faço para ter a resiliência de esperar essa curva de aprendizado e manter o time o mesmo até ele chegar no último estágio de maturidade. No geral, você pega os gestores, eles acabam trocando as pessoas antes de chegar nesse estágio, é aí que erra, porque troca, daqui a pouco troca de novo e aquele time passa anos sem ser um time com alta performance, sem ser um time de entregar, precisa ter a resiliência de aguentar. Aqui é igual time de futebol, né? Você pode juntar os melhores jogadores do mundo, colocar eles juntos para jogar e o primeiro jogo não vai dar certo. Não vai. A gente pode ver a seleção brasileira, né? Como é que tá? Tem anos tentando entrosar aí e não consegue. Mesmo tendo ótimos jogadores, quando a gente olha, são pessoas que dentro dos próprios clubes ali jogam super bem. Então tem que ter um entrosamento. E eu acho que tudo começa na contratação. A gente devia, a hora que a gente vai formar um time, ter uma régua de qualidade, né? Que a gente vai contratar. A gente não deveria contratar cada um usando um parâmetro diferente e cada um de uma forma diferente. Coloca uma régua, segue um processo mais parecido, tenta contratar pessoas que estão dentro de uma mesma expectativa. A hora que você contratar, esse perfil ele deveria ser complementar. Né? Já viu aquele negócio, fazer um time só de estrela? Vai todo mundo brigar. Eu já tive time assim e não deu certo. A gente acabou distribuindo as pessoas, uma para cada time, e deu muito mais certo. Então a gente precisa ter um time que se complemente entre eles. Depois disso, a gente tem que rodar algumas sprints com o time. Tem que entender, tem que fazer algumas reviews, tem que, de certa forma, dar um ou outro feedback, mas deixar o time rodar. O que você não pode ver é o time ficar estacionado. Entre uma sprint e outra, aquela performance não melhora, não muda. A gente tem que ver uma evolução, porque se a evolução não estiver acontecendo, o gestor, já não acredito muito que ela vai acontecer. Eu olho ali 1, 2 meses, cara, não, a curva de aprendizado, as entregas, elas não estão acontecendo de jeito nenhum. O time não está ganhando velocidade, né? Tem alguma coisa aqui que não vai dar certo. Então você tem que ir vendo pequenas melhoras. Acho que a gente tem que investir muito em processos de onboarding também, que naturalmente pessoas saem e outras entram, e como você faz para você não entrar nesse loop infinito de formação de time para sempre com curvas de aprendizado super longas? Então ter um processo de onboarding também é importante. Mas eu acho que para quem é
é gestor aqui, a dica é, precisa ter a resiliência de esperar esse entrosamento acontecer. E você, como gestor, investir nesse entrosamento e não investir só em pressionar para se entregar. O que você pode fazer para estar junto com eles, olhar isso como uma equipe, como um processo de maturidade e estar ali criando coisas, criando cerimônias, criando processos ou modelos que vão ajudar eles a se entrosar mais rápido. E não adianta, já fiz isso aqui, o Lucas sabe, né? Trocar time depois de um mês que ele não está entregando. Eu trouxe outro e continuou sem entregar, e aí eu trouxe outro e continuou sem entregar, até a gente aprender que tem que deixar esses times rodarem. Hoje os times estão estáveis basicamente há quase 1 ano e meio, sem mudar, e a gente vê os times entregando muito, entregando rápido, conhecendo o negócio e com um nível de dependência nosso extremamente baixo. Acho que o tempo traz isso também. Quem nunca presenciou, né, a troca de 4, 5 tech leads no mesmo time, tá ruim, troca o cara, não entregou, troca o cara, devolve para a consultoria e volta e, cara, o time não sai do lugar, né? Então fica cíclico ali, né? A culpa sempre acaba indo para esse ponto. Mas juntando aqui, eu acho que cada step que a gente tem dentro desse processo, ele sempre vai ter um touch point ali muito com a parte de cultura, né? Qual a cultura que você tem da sua empresa, qual a cultura que você acredita para aquele time, e se está todo mundo comprado com a mesma cultura, né? Então, concordo quando você traz o ponto de precisamos olhar para a contratação e se a gente está trazendo pessoas que entendem da nossa cultura e estão engajados a isso, né? Então, para isso, é o primeiro caminho para você conseguir montar um propósito dentro de um time. Então, quando é um time muito novo, você precisa estar muito próximo ali de montar essa estratégia junto, de montar os bons objetivos, montar o propósito do time e fazer com que eles estejam empenhados com esse propósito. E não tem como você não falar de medir, né? Então, tudo que você mede, você melhora. Então, a partir do momento que você começa a medir a saúde do seu time, né, e não só de números de entrega, mas, quanto tempo você leva para fazer o refinamento, conseguir identificar os gargalos de forma rápida e trazer isso para o time de uma forma com que as métricas são para acompanhar e fazer com que o time fique cada vez mais saudável, automaticamente eles vão se empenhar em trazer planos de ações para que essa maturidade tenha uma rampa mais rápida. Isso ganha um volume em um jogo de entrosamento ali, que eu acredito isso na prática, né? Então hoje eu pratico isso muito com os times. Trago métricas do dia a dia para que eles entendam ali o que está acontecendo, e aquela autocobrança às vezes é muito natural do time, né? Então a gente tem numa segunda step de storming, quando a gente começa a falar de um pouco de ego, é o cara que está resiliente a um pouco da mudança, que não quer entrar no jogo, talvez sim, de fato, nos extremos é o cara que não está ali dentro, não deu match e vai precisar mudar. E aí, como gestão, cara, você vai ter que ter esse jogo de cintura para saber mudar e quando mudar, mas é o momento ali em que também o time ganha forma para entrar no compasso. E depois que ele entrou no compasso, cara, como que a gente eleva esse time para uma alta performance, né? E aí a gente pode falar 1 hora aqui só de alta performance desses times que alcança esse nível de amadurecimento e de entrosamento, né? É um pouco disso aí. Tem um ponto aqui que a gente não falou, que é chave nesse processo aqui de você chegar na alta performance. Como reter pessoas dentro do mercado de tech, né? Hoje é muito difícil, é um mercado que as pessoas passam, às vezes, 6 meses, 1 ano, já estão trocando de emprego, no máximo 2, vou falar, na maioria dos casos. 2 é o limite. É um mercado que oferece salários altos e tem muita vaga, então, naturalmente, as pessoas acabam pulando mais de emprego. E você não consegue chegar num time de alta performance, pela nossa experiência aqui, se você não aprender a reter as pessoas, a conseguir manter elas engajadas junto com você. E quando você não tem isso, pode não ser você trocando as pessoas, pode ser elas pedindo para sair o tempo todo. E aí tem pessoas pedindo para sair, você perde a maturidade do time. Aí contrata de novo, outra sai. E vira um ciclo infinito, que é o que eu mais vejo acontecer nas empresas. Não é nem tanto os gestores trocar, mas sim as pessoas saírem. Então, passa um pouco por reter pessoas, e aí reter pessoas é você voltar lá no primeiro slide de novo, como que você faz para ser mais líder, para você estar mais junto, para você influenciar, engajar e as pessoas quererem estar ali junto com você.
Pô, gostei, cara. Faz total sentido porque não tem como um time mudar de estágio e performar se o time toda hora tem um membro novo ali, porque tem gente saindo, né? E qual a opinião de vocês sobre o processo de team building, né? Tem gente que acha besteira, pô, happy hour, marcar um futebol ou qualquer coisa para engajar a galera, né? O que vocês acham sobre isso? Eu vejo, se eu vou falar por mim aqui, né? O Bruno me conhece há mais tempo, sabe um pouco da minha opinião. Se a gente for fazer um team build dentro de uma sala com 10 pessoas e uma reunião marcada no Teams team build, cara, não vai funcionar. Não tem como isso dar certo, né? Mas se você, pô, marca um futebol, uma cerveja, é onde você gera entrosamento e confiança, é onde você se aproxima do time. É nesse momento que eu acho que de fato acontece um team build legal. Eu vou falar aqui, assim, eu já tive essa discussão várias vezes. Em várias empresas que eu passei, a minha opinião ela sempre foi a mesma, que é. E eu vi isso acontecer, ó, as mesmas pessoas, dentro de uma sala do Teams, com o miro aberto, com a reunião chamada de Team Building. E, coloca o post-it aqui, pô, o que você tá achando bom, o que você tá achando ruim? Ninguém fala nada. Alguém quer comentar alguma coisa? Aquele silêncio. Beleza, vamos para a próxima pauta. Coloca o post-it aí vem os post-its, aquelas palavras grávidas. Aí alguém quer falar alguma coisa? Ninguém fala nada. Aí a mesma galera, a gente foi lá e falou assim, então agora vamos fazer o happy hour da Tech. Todo mundo, tal lugar, sai 3:30 da tarde. A galera toda se conheceu, se engajou, se conversou. Então, team building é importante? É muito importante. É onde faz realmente o entrosamento acontecer, onde faz as pessoas se conhecerem, se comunicarem mais. A forma de fazer o team building diz se ele vai funcionar ou não, na minha opinião. O team building, abrir um miro ali numa call, não rola, tem que ser um negócio mais próximo, fora do ambiente de trabalho, descontraído, inclusive sem pautas de trabalho. Team building não é reunião para você falar o que está indo bem ou o que está indo ruim no time. Team building é reunião para você aproximar as pessoas e fazer elas se conversarem. Só isso. Se elas quiserem se conversar de futebol, de festa, de cerveja, ou elas quiserem conversar do trabalho, elas conversam sobre o que elas quiserem. O seu objetivo como gestor é sair desse lugar com as pessoas tendo uma liberdade maior para uma falar com as outras, e aí quando cada uma voltar para sua casa no seu computador, não ter aquele problema de chamar a outra no Teams, de fazer uma call, de ligar, né, e não demorar tanto para a comunicação acontecer, ter uma liberdade. E aí também lembra que eu falei lá no começo você, como gestor, deveria querer a transparência do seu time. Você nunca vai ter transparência se você não criar essa proximidade. E essa proximidade só vem fora do ambiente de trabalho. É muito difícil. Eu, por exemplo, aqui. Hoje eu sou head de TI. Você acha que dentro do escritório aqui eu vou chamar alguém em uma sala e a pessoa vai se abrir comigo? Ou vai ser transparente? Muito difícil. Mas numa cerveja, com certeza, ela tem mais chance disso acontecer. Boa. Concordo com vocês. Acho que team building com post-it não dá, não. Melhor com jogos, como disse o Adilson aqui, ou achar alguma forma mais descontraída. Bom, avançando aqui, e aí para a gente fechar essa pequena introdução de alguns temas relevantes para quem quer ir para a gestão, vou deixar uma pergunta muito polêmica aqui, né, que é, acabei de ir para a gestão, devo abandonar o conhecimento técnico? Eu vejo muita gente falando, agora meu foco é pessoas, e esquece o lado técnico. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Acho que pegou a pessoa errada para perguntar isso. Né? Vou dar minha opinião aqui. Talvez ela seja meio radical nesse assunto, mas eu acredito zero em gestores que não são técnicos e também dificilmente contratam um gestor que não tem conhecimento técnico. O cara precisa ser um especialista? Não precisa. Mas ele não tem nenhum conhecimento técnico. É um negócio que para mim não faz sentido. É igual eu falar assim, o chefe do departamento médico do hospital tal não conhece de medicina. Não faz sentido, assim, se eu estou na liderança de uma área de tecnologia aqui, e aí vários níveis de gestão para cima, inclusive, como que eu vou montar uma estratégia de tecnologia? Como que eu vou conseguir olhar para os próximos 5 anos da empresa e falar assim, cara, isso aqui que eu estou construindo é uma arquitetura que está flexível, resiliente, ela vai escalar, faz sentido esses modelos de integração para o negócio que eu tenho? Minimamente o nível de arquitetura de solução, um gestor deveria saber para ele conseguir sentar com o time dele e para ele conseguir falar assim, essa entrega que eu estou fazendo,
Porque a entrega é sua também, ela não é do seu time. Você faz parte, você tem que estar junto. Isso aqui que eu estou entregando tem qualidade? Isso aqui vai se sustentar a longo prazo ou eu vou pôr em produção no primeiro MVP vai ficar de pé, mas quando eu escalar para o segundo, terceiro grupo piloto ali, esse negócio vai cair. Eu estou seguindo os padrões de arquitetura, e até, assim, novas tecnologias surgem o tempo todo. A gente está vendo AI nos últimos 2 anos, a gente falou esses dias aqui, né, Gui, de agentes de AI, de como isso aí influencia. Se você é uma pessoa não técnica, vai ser difícil você engajar o seu time a olhar para isso também e apoiar eles na adoção dessas tecnologias. Então, eu acho muito difícil você estar na liderança e você não ser técnico. A dica que eu dou, eu faço às vezes mentoria de gestão com algumas pessoas. A primeira dica é não se afaste do técnico. Aprende a gestão, domina a gestão, mas continua dominando o técnico. Você não vai ser mais o cara do código, esquece. Isso não vai acontecer. E nem pode. Se você for codar, você está errado como gestor. Você deveria, como gestor, dominar a arquitetura de solução, tá junto com o seu time, entendendo a estrutura que eles estão entregando, como eles estão entregando e ajudar eles ali a montar a melhor arquitetura possível. Boa. Eu vou ser um pouco mais radical, assim. Eu falo, se você é um gestor não técnico, hoje dificilmente seu time vai confiar em você. Você não vai conseguir ter referência, você não vai conseguir ser referência para o seu time para você conseguir trazer esse nível ali dentro da squad, né? Então, quando a gente olha nos 3 níveis de gestão, né? Por exemplo, quando a gente olha ali para o nível mais próximo do time, cara, você precisa estar cada vez mais próximo do técnico ali no nível de você conseguir direcionar, criar desenhos estratégicos e você saber colocar a tecnologia para rodar dentro do time e saber avaliar, saber propor mudanças e etc. Quando você olha para um segundo nível de gestão, você precisa também conhecer da parte técnica, não tão mais a fundo como o primeiro nível, mas para você conseguir debater estratégias, né? Então a gente fala até do triângulo ali da liderança, de você ter uma base de conhecimento técnico, você ter atitude e você ter estratégia. Não adianta você ser o cara mais estratégico do mundo, ter as melhores atitudes, se você não tem uma base técnica para tomar essas decisões. Então você precisa continuar tendo essa vivência no mundo técnico. E no terceiro nível, você continua tendo estratégias para sua companhia. Cara, como que eu escalo o meu negócio? Como que eu almejo outros patamares se eu não saber que tecnologia é o meio do meu business, né? Como que eu vou querer que a minha empresa alcance milhões, sendo que eu não sei nem por que eu estou investindo em tecnologia? Então você precisa conhecer, você precisa estar apto a isso, e à medida com que as coisas acontecem, a informação da velocidade que ela trafega, você precisa estar cada vez mais próximo disso, né? Então, até brinco com o Bruno que, pô, a gente precisa estudar 2 vezes no dia, né? Tanto a parte técnica como a parte não técnica. Não tem como você falar, vou só ser técnico, ou vou só ser gestão. Precisa ser complementar. Acho que é um pouquinho aí dessa vertente. Boa, concordo. O Rafa tá, eu não sei, eu acho que o Rafa ele não está assistindo a live real time aqui e fiz alguns comentários, né, sobre a parte da tópico anterior que a gente discutiu, né, da dinâmica de team build. Eu concordo, Rafa. Acho que tem dinâmicas também que a gente pode fazer ali com post-it em reuniões, mas acho que o ponto é saber dividir os dois, né? Saber quando a gente precisa sair do escritório um pouco para se conhecer melhor ou fazer algum quebra-gelo ali para a galera antes de começar uma reunião e tudo. Eu acho até, Gui, sobre esse ponto, que o post-it ele funciona. Mas ele funciona depois que a galera está entrosada. Quando a galera tem a liberdade e se sente confortável de colocar as informações no post-it. Quando você contrata um time, todo mundo remoto e as pessoas pouco se conhecem, você precisa, de alguma forma, gerar esse primeiro entrosamento e esse primeiro contato com eles de alguma outra forma, na minha opinião, fora do ambiente de trabalho, um negócio mais descontraído, fora conversa de trabalho. A hora que eles estão entrosados, você põe eles num board lá e eles vão, de fato, ser transparentes. Acho que eu sentia menos essa dor quando era presencial, que a galera saía para almoçar e esse contato que eu falei acontecia no almoço, no café, né? E aí quando você entrava na sala, o pessoal falava um pouquinho mais que fala hoje. Boa. Beleza, galera. Bom, agora vamos começar a entrar no papel de cada nível ali de gestão. Mas antes, independente de se está na gestão operacional, se está na gestão tática, se você é uma pessoa que está olhando mais para a parte estratégica,
Na minha visão, tem 3 pilares que todo gestor, independente do nível, acaba trabalhando, né? Então, tem a parte da equipe, que a gente fala de contratação, capacitar, desligar. Isso é um ponto importante também e existe formas de fazer. Então, desligamento é um papel, né, uma hard skill, como disse o Bruno. E isso é importante a empresa preparar o gestor que acabou de se formar, entender qual é o processo, mesmo que não vá desligar ninguém. A parte do planejamento e priorização. Então, planejar é uma atividade da gestão. Você tem que saber organizar o que precisa ser feito, porque senão o time fica perdido, você não consegue distribuir isso entre o time. Você precisa saber priorizar e principalmente despriorizar, que também vejo que tem muito gestor que tem uma dificuldade muito grande em saber o que não vai fazer. Né? Porque coisa para fazer a maior parte das empresas vão ter o tempo todo. Então você precisa colocar o time no foco certo. E por último, garantir a execução e resultados. Garantir a execução, aí entra muitas coisas. Remover bloqueio, garantir que as pessoas estão bem para poder executar o trabalho delas. E gerar resultado. Nada adianta você formou um bom time, contratou, tirou quem não estava bem, priorizou, mas não gerou resultado. O gestor vai ser cobrado pelo resultado do time. Né? E aí, se vocês quiserem complementar essa visão... Aqui eu acho que são 3 etapas importantes e grandes, vou dizer, épicos do dia a dia de um gestor e dos hard skills dele, de certa forma. A formação de equipe é uma das etapas aqui, eu acredito, mais importante. Mais importante que as outras 2, porque é através disso aqui que você vai conseguir garantir que você vai ter uma execução de qualidade, uma execução legal e que você vai entregar resultado. Pessoas sempre vai ser o pilar mais importante da vida de um gestor. Né? E quando eu falo pessoas, não é só dar atenção para as pessoas, estar ali, influenciar, mas você saber formar bons times e ter pessoas ali, referência junto com você. Né? E tudo isso começa dentro da etapa de contratação. Eu já me vi em situações, acho que o Lucas estava comigo nessa época, que eu tinha 50 vagas. 50 vagas é muita vaga. E quem é gestor sabe, você é pressionado para fechar essas vagas, né? Começa às vezes até conversa do tipo, se não fechar até tal data vai perder a vaga, né? E o gestor, ele não pode cair nessa pressão. Ele não pode abrir mão de qualidade ou ter uma régua mais baixa ali só para fechar a vaga ou só porque ele precisa entregar e ele tem que trazer logo uma pessoa. Na verdade, você tem que ter réguas altas e grandes barreiras para só trazer pessoa boa para dentro do seu time. Né? E aí isso aí vai desde um processo legal de entrevista. E aí, o que você faz na entrevista? Quantas etapas tem? Você tem uma etapa mais técnica, você tem uma etapa mais pessoas, você tem outra que você olha fit cultural. Às vezes você contrata uma pessoa também muito boa tecnicamente, mas que tem 0 fit cultural com a sua empresa. Vai dar 2, 3 meses e ela vai sair. Já vi também isso acontecer com mais frequência. Então, a primeira coisa é contratar. E contratar dentro de um processo com uma régua alta para trazer gente boa para dentro. Depois disso, como que você faz para fazer um onboarding e garantir que essa pessoa tenha a curva de aprendizado dentro da empresa o mais rápido possível? E garantir que o seu time está realmente ali alta performance, executando e sem nenhum impedimento. Aí você vai ter a parte de capacitar, que ela é importante. O gestor tem que estar junto, tem que fazer um PDI, tem que entender os desafios, até o que a pessoa tem de expectativa para próximos passos da carreira dela e de aprendizado, e estar ali junto, ajudando ela a atingir os objetivos dela através de formação, de curso, de orientação, né? Planejar e priorizar. Aqui é uma etapa complexa, né? Porque eu já escutei as frases que negócio tem vontades infinitas para capacity infinito. Então a gente tem às vezes 3, 4 pessoas, mas negócio quer fazer tudo. E aqui acho que o papel do gestor é conseguir montar de certa forma um roadmap falando, com essas pessoas aqui eu consigo fazer isso, eu tenho um capacity para fazer tantas coisas por sprint. Negócio, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Pô, isso aqui não cabe. Dentro do capacity que a gente tem, a gente não vai conseguir entregar. Vamos sentar aqui e vamos priorizar para a gente colocar isso aqui de uma forma que caiba na quantidade de pessoas.
Cara, não, quero fazer tudo, preciso entregar isso aqui daqui a 4 semanas. Tá? Então vamos comigo ali defender um budget a mais para a gente contratar mais uma pessoa e a gente conseguir entregar tudo que você quer dentro desse tempo. Essa pode ser uma saída. Putz, não tenho mais budget. Vai ser com essas 4 pessoas. Então vamos sentar aqui e vamos despriorizar alguma coisa, vamos empurrar esse. Aí você vai lá e planeja. Vou entregar esses 5 itens nos próximos 3 meses. 5 grandes épicos. No meio do segundo mês, o negócio fala assim, chegou um pedido importante ali, a gente precisa entregar isso, vamos ter que encaixar aqui no meio. Não dá para encaixar. O que a gente empurra para frente, o que a gente desprioriza, ou a gente vai ter, de novo, budget extra para contratar mais uma pessoa aqui e eu fazer isso encaixar. Acho que o posicionamento de tech é sempre fazer o máximo possível para conseguir garantir que seu time entregue mais e mais, mas dentro de um capacity limitado. E quando você atingir esse capacity, a responsabilidade de priorizar, despriorizar é de negócio. Você tem que mostrar isso para ele. Dá para fazer isso? O que você quer mexer aqui? E aí, garantir execução e resultados. Acho que aqui o papel do líder é estar alinhado com o time o tempo todo, entendendo se tem algum bloqueio. Se tiver, apoiar o time para resolver. Eu sempre falo aqui, o relacionamento que o gestor cria com outras áreas é importante. Quando você é gestor, relacionamento não é política. Relacionamento é seu papel também. Você precisa estar em contato com outras áreas. Quando você tem contato com outras áreas, você remove bloqueios muito mais rápido para o seu time. Então, também é seu papel, de certa forma, como gestor. Você acompanhar, e aqui a gente gosta muito de usar métricas, então a gente tem métrica de percentual de evolução, de sustentação, de trabalho operacional, de retrabalho, lead time. A gente olha ali para percentual de histórias que está bloqueado, quantas está livre. A gente olha para o tempo em cada step, desde o upstream ali, refinamento de história, escrita de história, depois a refinamento técnico, entrega de código, teste, implantação, e a gente acompanha isso semana a semana para ir ajustando esse processo o tempo todo. E por último é gerar resultado. Se você estiver fazendo tudo isso e não estiver gerando resultado, tem algum erro no seu processo, tem alguma coisa que você não está conseguindo enxergar. E aí você precisa voltar com o time para a sala, desenhar todo o processo, entender aonde está o gap ou o gargalo em tudo isso que a gente falou. Se estiver gerando resultado, é importante também não esquecer de comemorar, né? Às vezes a gente pressiona, e a hora que o resultado vem, a gente só quer pressionar mais para a próxima entrega vir. Então a gente também tem que dar o tempo ali de comemorar as pequenas entregas. E o último ponto que eu não falei, o desligamento. Acho que desligar é sempre uma decisão difícil, mas no papel de gestor, muitas vezes é uma decisão necessária. Eu acho que a gente tem que dar os feedbacks ali, 1, 2 vezes. E deixar o negócio acontecer, montar um PDI junto, entender a expectativa, o que está acontecendo, tem algum problema pessoal, não tem, o que você pode fazer para ajudar. Feito isso, você como gestor vai fazer tudo que você se comprometeu para tirar a pessoa daquela situação. No seu segundo, às vezes terceiro feedback, cara, deixar claro que é a última vez que vocês estão conversando, que precisa melhorar. Se não melhorar, vai acabar acontecendo o desligamento. E nessa hora, talvez o desligamento seja o melhor para os dois lados. Porque se a pessoa está tentando ali também há meses e não está conseguindo, talvez também não esteja bom para ela, né? E aí é a decisão difícil que às vezes precisa ser feita. Boa. Vou tentar contribuir um pouquinho aqui. Acho que o Bruno teve um aspecto geral total aqui, mas tocar alguns pontos. Eu acho que a gente não pode se comover com várias situações, né? Acho que a gente tem sempre que estar se provocando e provocando também essas mudanças dentro e fora do time, né? Então, às vezes é uma cultura da empresa sempre ter uma despriorização. Por que a gente não tenta fazer um movimento para a gente entender o porquê que todas as vezes as demandas são despriorizadas? Né? Então, tem até um lado que fala, né? Se você não sabe o caminho, não sabe o seu destino final, qualquer caminho é caminho, né? Então, você precisa ter os seus objetivos bem definidos. Você precisa saber para onde você vai. Quais são os objetivos do seu time, os objetivos da empresa, quais são as grandes entregas, para você saber se você está com um time formado para aquele desafio. Então, se você sabe o seu desafio, você vai saber trazer as pessoas certas e você vai saber se você tem as pessoas certas na mão. E é onde começa ali parte da formação da sua equipe. Com isso, como que você consegue fazer o seu planejamento em cima disso? Né? O que é de prioridade em cima daquilo que você tem? O que não é de prioridade? E no final, como que você garante gerando resultado não só individual? Porque muitas vezes a gente está entregando
só que está entregando com 2, 3 pessoas carregando o piano, né? Quantas vezes a gente vê lá 2, 3 devs ou até o tech lead lá trabalhando 15, 20 horas por dia, porque está faltando alguma coisa no dia a dia. E aí você vai acabar perdendo pessoas. Vai ter, a gente vai voltar naquela conversa do começo aqui de como que eu gero resultado com as pessoas saindo. Não vai gerar, né? Como que eu consigo reter as pessoas dentro do meu time, garantindo o resultado e garantindo o planejamento com que eu fiz. Então eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem no momento de planejamento e execução, é também a gente ter esse cuidado com pessoas de que eu estou entregando, mas com qual consequência? Estou deixando um rastro de sangue para trás ou estou fazendo isso de uma forma leve, de uma forma engajada com todo mundo? Né? Então é aí por isso que a gente tem que medir, por isso que a gente tem que metrificar, ter claro os combinados, ter claro os objetivos que a gente vem alcançando e trazer sempre novos métodos, novos metodologias de trabalho para que a gente consiga fazer isso de uma forma leve e continuar gerando resultado. Acho que é só um ponto aí que a gente não falou, mas é só isso. Boa, galera. Eu vou tentar avançar mais rápido aqui, porque a gente vai chegar perto de 1 hora de live, ainda tem alguns pontos. Mas a gente tem. Os próximos eu acho que vão ser rápidos e a gente consegue ser mais objetivos. Assim. Agora acho que finalmente a gente vai falar dos 3 níveis de gestão ali. Né? Então, começando pela gestão operacional, que é geralmente o primeiro nível de gestão, que é o coordenador. Algumas empresas já não estão usando mais o título de coordenador, né? Estão adotando o manager mesmo, né? Tem tech manager ou manager nível 1. É a pessoa responsável por garantir a execução do plano. Né? Não é que as outras pessoas vão executar, mas é essa que vai coordenar as atividades do dia a dia, principalmente focando no curto prazo. Né? Então, quando a gente fala de um coordenador, ele vai estar olhando ali para as atividades diárias, os objetivos da semana, a sprint, o planejamento do quarter. Então, vai ser a pessoa que vai estar coordenando ali as atividades diárias. A principal ponto assim, de skill que eu vejo que essa pessoa tem que focar no começo é principalmente comunicação, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que quem está entrando na gestão. Oratória, retórica, storytelling, porque é uma pessoa que vai ter que negociar muito no dia a dia para fazer as coisas acontecerem. Então, esse ponto é importante. Outro ponto importante, dados. Todo nível de gestão tem ali dados específicos que precisa acompanhar. Então, quando a gente fala da gestão operacional, o lead time, né, o throughput do time é um dado muito importante para saber se o time vai conseguir entregar o que está sendo planejado. Né. Folha também é importante. Eu vejo que tem muito gestor que não olha, não sabe quanto custa o próprio time. Isso é um erro muito grande. Porque quando você fala de priorizar e ROI, e discussões que você vai ter quando você estiver crescendo na gestão, você tem que saber quanto custa a sua área, quanto custa o seu time, isso é importante. Acompanhamento de horas. Né? Tem empresas que as pessoas não batem ponto, mas você precisa saber se as pessoas estão trabalhando muito, estão trabalhando, fazendo muita hora extra, isso vai desgastar o time. Então você não precisa fazer um microgerenciamento, mas você tem que ter uma noção ali de carga horária do seu time. Então, mesmo porque, por lei aqui no Brasil, existe um limite. Né? Você não pode extrapolar esse limite. Férias, acompanhar férias dos times, ter isso bem programado, então é um dado importante. E NPS, né? Você tem que saber se o seu time está feliz com a empresa. Né? Você acaba sendo o porta-voz do seu time. Então, tem empresas que não faz pesquisa para saber como está o clima organizacional, mas você, como gestor, não precisa ficar limitado à falta de ferramenta da empresa. Né? E aí, puxando o gancho para vocês, queria saber qual que é o erro mais comum que vocês veem assim, em quem está fazendo a gestão operacional. Boa. Vou puxar essa aqui, Bruno, um pouquinho mais rápido aqui. O que eu vejo mais comum nessa primeira fase do dia a dia ali, né? Eu vejo assim, por ainda uma baixa maturidade, talvez, e aí o gestor e o líder tem que ter muito cuidado nessa hora, no momento de planejar e se comprometer com datas, né? Muitas vezes ali passa uma data por pressão, sem alinhar com o time, sem ter um refinamento prévio, e aí acaba aqui gerando pressão desnecessária, hora extra da galera, gera um desconforto muito grande quando tem essa presença da data sem esse alinhamento com o time, né? Gera um desconforto muito grande, é um dos erros comuns que eu vejo acontecendo nessa primeira linha. O segundo é você
não passar por aquela dor de barriga de delegar as missões do dia a dia e você puxar para você executar. Então isso também, eu acredito que é um pouco dos erros comuns aí do dia a dia, de você não conseguir ter essa maturidade de delegar, cuidar, garantir que vai ser executado sem puxar ali e acabar executando, por não confiar muitas vezes que vai sair, ou pela pressão que sofre por N lados aqui, acaba executando, né? Então eu acho que é um dos erros comuns que a gente vê, fora os normais ali, de às vezes, pô, não controla muito bem as horas, tem que ter um planejamento correto ali, tem que ter um PDI muito próximo do time, tem que saber controlar o que a galera tá fazendo no dia a dia ali para ter essa dinâmica com qualidade, né? Acho que é um dos erros comuns ali que eu vejo hoje nesse nível operacional. Tentando contribuir aqui, vou ser bem rápido. Acho que gestão operacional, erro número 1, delegar. Erro número 2, mais comum e que precisa mais tomar cuidado, e a gente percebe isso quando a gente cresce na gestão, é o quanto você, às vezes, se frustra com alguma coisa que aconteceu e você repassa isso tudo pro time. No final, você está desmotivando seu próprio time. Né? E aí, daqui a pouco, você se motiva de novo, mas enquanto você desmotivou seu time, às vezes não tem volta. Você, na gestão operacional, é a pessoa que está diretamente com o time. É talvez a pessoa que tenha que ter, muitas vezes, o maior nível de influência. O maior nível de... Sabe quando a gente falou líder versus gestor? O cara que está nessa posição tem que ser muito líder, tem que estar muito olhando para pessoas, tem que ajudar as pessoas a se formarem, tem que engajar e tem que ser uma referência para elas. Então, acho que você deixar de delegar, você tira a autonomia do seu time, de certa forma, entra muito, e isso, muitas vezes, além de não trazer velocidade, ainda deixa o seu time insatisfeito com você. Eu sempre falo, o trabalho do gestor é multiplicar o tempo dele através do tempo do time dele. Então, você tem 8 horas no dia. Se você trabalhar muito, você vai ter 14. O que vale mais? 14 horas suas ou você somar 8 horas por dia de todo mundo do seu time e falar assim, 50 horas? Cara, você tem que focar em formar as pessoas, em garantir que as 50 horas delas ali estão sendo extremamente produtivas dentro de qualidade. Se você ficar toda hora entrando e não delegando, você está usando seu tempo da forma errada. Em vez de executar, você deveria estar formando as pessoas para que elas executem bem. E aí você transformar o tempo num tempo exponencial. E segundo você como gestor, já se acostuma, você vai se frustrar toda hora. E não com o seu time, mas com as coisas que acontecem na empresa. Muitas vezes você vai tomar top-down, é difícil ser gestor. A gente sabe disso. Não dá para romantizar e achar que você não vai se frustrar. E se toda vez que você se frustrar, você repassar essa frustração para o seu time, daqui a pouco seu time está todo desmotivado e saindo, né? Então, para mim, são esses 2 pontos. Boa. Avançando aqui, beleza. Então, saí da gestão operacional, fui promovido, vou para a gestão tática. Né? A gestão tática, o que eu costumo dizer, o middle manager, hoje as empresas chamam de manager 2. O senior manager está entre a tática e a estratégica, eu vejo aqui. Tá? Depende muito da empresa e de quantos níveis a empresa tem ali. Então, essa pessoa ela é responsável diretamente por traduzir o plano estratégico da empresa, a visão da empresa para um plano. Né? Então, a empresa ela tem um objetivo ali de longo prazo, esse gestor é o que vai tentar distribuir isso aquilo entre os times, então ele já é um líder de outros líderes, já tem mais de um time, e ele precisa quebrar aquela frente ali. Então, sei lá, um middle manager que está, por exemplo, num contexto de cartão de crédito, ele vai ter algumas frentes ali específicas, então ele tem que pegar qual que é a estratégia de cartão de crédito ali para o médio e longo prazo e quebrar para os times. E aí, quando a gente fala de estratégia e de médio prazo, eu costumo dizer que geralmente é de 4 a 12 meses. Né? Você não está olhando mais para o dia a dia, você não está mais tão preocupado com a sprint, mas está preocupado em como que você vai atingir a meta, como que você vai atingir a meta do quarto. Então você começa a ter um planejamento mais tático e menos operacional. Né? E aí dados ou métricas que são importantes para esse nível de gestão. E aí o ROI começa a aparecer mais, eu vejo nesse nível. Então você começa a entender se a visão da empresa, se o que a sua área está priorizando vai trazer o resultado esperado para a empresa. Né? Os custos começam a aparecer mais também. Então, você está começando a ficar mais preocupado com o custo da área. O LNPS é uma métrica importante. Então, no operacional está olhando ali para
se o time está feliz com a empresa, e você, como um gestor de outros gestores, tem que saber se as pessoas estão felizes com os seus gestores. Né? Tem até práticas como skip level que você pode fazer para ver se você não tem um gestor ali que está destruindo um time, que é um gestor tóxico, etc. KPI e OKR também começa a fazer mais parte do seu dia a dia. Então, o middle manager, essa é a visão que eu tenho, e eu queria saber também de vocês a opinião sobre o middle manager e quais são os erros comuns que vocês enxergam nessa posição. Cara, aqui a cobrança por budget começa de verdade. Né? No seu primeiro nível, você pode até ter uma cobrança, mas pode ter certeza que você tem uma barreira ali no seu nível de cima que vai estar olhando isso por você se você não tiver. Aqui eu acho que a cobrança é maior. Segunda coisa, aqui você deixa de liderar analista e passa a liderar outros líderes, né, que estão abaixo de você. Quando você começa a liderar outros líderes, você começa muitas vezes a ter política, além de ter política acima de você, né, no nível dos executivos da diretoria, muitas vezes você pode ter política abaixo de você também. E como que você, gestor, consegue controlar isso? Acho que tem muita coisa que você tem que tomar cuidado aqui, que eu já vi erros serem cometidos. Quando você é líder de líderes, você não pode gerar competição entre eles. Né? Se for para gerar competição, que seja uma competição saudável de alguma forma. Quando você começa a gerar uma competição entre os seus próprios liderados, ali que também são gestores, começa a ter certos problemas. Aqui você se afasta mais da operação. Então eu vou falar agora o erro que eu acho mais comum, tá? Eu comentei algumas coisas, mas o erro mais comum aqui é você se afasta de vez da operação dia a dia, né? Então você vai ter líderes que vão estar ali com o time todo dia, fazendo daily, plane, retro, né? Olhando para as entregas, garantindo que elas estão acontecendo. E você vai para um nível acima onde você faz essa gestão através deles. Pode ser que você desça no nível do tech lead também, isso vai ser normal. Mas você precisa começar a olhar métricas. Precisa começar a ter uma visão mais macro das coisas para garantir que você está olhando cada uma das caixinhas ali que estão com você. Então, para mim, o erro mais comum aqui é eu sair da operação, mas eu não me estruturei para ter visibilidade da operação. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? Você está sem visibilidade nenhuma e você está confiando 100% ali no que a galera te fala. Está acontecendo isso, você vai e reporta isso. Está acontecendo isso, você vai e reporta isso. Você vira um proxy no meio de duas lideranças. Então, tomar cuidado com isso. Boa. Acho que só puxando o último gancho para ser rápido aqui, que nesse momento onde você não consegue ter o controle do que está acontecendo, no sentido de saber que as coisas estão sob controle, né? Não de fato ter o controle na mão, mas saber que as coisas estão sob controle, você começa a entrar naquele microgerenciamento de você entrar no detalhe do detalhe, porque você não se organizou, não se planejou para conseguir organizar isso tudo de uma forma no âmbito geral, e aí é onde você começa a atrapalhar o seu próprio time de trabalhar. Né? Então eu acho que é um dos erros comuns quando eu olho para a gestão operacional que vai para a tática, é querer voltar para o operacional e acaba atrapalhando e causando esse conflito no meio do caminho aí. Boa. Avançando para o próximo, e antes de avançar para o próximo aqui, acho que um ponto importante que vale a gente destacar é tudo isso que a gente está falando depende muito do tamanho da empresa também. Claro que se você está numa startup, por exemplo, como CTO, você vai fazer o operacional, tático, estratégico, tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que são conhecimentos que são complementares e eles o tamanho da empresa, o tamanho do produto, da forma que eu vejo. E, assim, o último nível de gestão, né, o top manager ou alta gestão, como algumas pessoas gostam de chamar, né, que são, depende da empresa, o senior manager está aí, ou são diretores, superintendentes, C-level, que é a galera responsável pelos objetivos macro e por dar o direcionamento da área ou da organização. Né? Então, quando você tem um diretor da área, muitas vezes ele vai estar focado na área como um todo, ou ele está focado ali para que caminho que a empresa vai. E aí, olhando para a visão de longo prazo, né, eu costumo dizer que longo prazo é acima de um ano, né, 1 ano a 3 anos, 5 anos, para onde a empresa quer chegar nesse momento. Né? Seja atingir o break-even, então essa pessoa vai ter uma responsabilidade grande em seja eficiente para atingir os resultados da empresa. Outros conhecimentos se tornam cada vez mais importantes, como
empreendedorismo, parece que não. As pessoas acham que não vão precisar, mas elas vão ter que entender de administração de empresas, empreendedorismo, né, e outros conceitos que é mais importante na visão estratégica do que você saber ali, né, qual linguagem de programação sua empresa vai usar. Não que não seja importante, é extremamente importante, mas por outro aspecto, por qual custo, número de profissionais que você vai achar no mercado. Né? Então você começa a olhar de uma forma muito mais ampla. E aí, dados que acredito que seja extremamente importante para essa visão estratégica. O ROI, novamente, budget, custo, LNPS, KPI, OKR, né, um pouco do que a gente viu na gestão tática, mas num alto nível. Né? E eu costumo dizer que para uma empresa só importa duas métricas, que é receita e despesa, que é o que o diretor vai estar olhando junto com os pares deles ali. E aí, o que vocês acham? Né? E faz sentido? Quais são os erros que vocês também enxergam nessa posição? Cara, acho que no próprio nome ali, gestão estratégica, o maior erro nessa posição é não se ter uma estratégia. Assim, se você está nessa posição, você precisa montar uma estratégia, ter uma estratégia bem clara da onde você quer chegar nos próximos, pelo menos 1, 2 anos. Essa tem que estar clara. 5 anos, às vezes você vai ter, às vezes não. Mas de 2 anos você precisa com certeza ter. Dessa estratégia, você precisa desdobrar isso em metas e encontrar uma forma que você vai medir o progresso dessa sua estratégia. Depois disso, como que você vai fazer para comunicar essa estratégia e fazer ela descer nessa cadeia de gestão que existe. Então, senior manager abaixo de você, manager, tech lead, o pessoal precisa trabalhar entendendo por que eles estão trabalhando. É uma das coisas que eu vejo também. Quantos times estão fazendo um monte de coisa ali, mas nem sabe de verdade o porquê que eles estão fazendo. Então, você ter uma estratégia, você comunicar essa estratégia e você ser um grande influenciador e patrocinador dessa estratégia. Né? Você tem que estar junto, você tem que estar ajudando o time a brigar para ter budget para aquilo acontecer, para ter tempo para aquilo acontecer. E tem que ser uma estratégia que realmente o pessoal está comprado em fazer ela com você. E aí vem o lado influenciador. Então, para mim, eu já vi muito top manager que não tinha estratégia. Ele vivia em cima de pedidos do CEO, um atrás do outro, e mudanças da empresa, e ele não conseguia ter uma estratégia clara nos próximos 1, 2 anos. E aí o que acontecia a empresa vivia num furacão o tempo todo. Era um dia atrás do outro, resolvendo problema, e quando você percebia, a empresa de fato não estava evoluindo. Mesmo se você tiver uma empresa que é dinâmica, você precisa conseguir montar uma estratégia no próximo 1, 2 anos, quebrar elas em metas e objetivos, aprender a medir ela. A gente até brinca, over-comunicar, que é comunicar até demais a estratégia, conseguir influenciar, engajar as pessoas e garantir que o pessoal está trabalhando na estratégia boa parte do tempo deles. Então, nessa posição, 2 grandes erros você não conseguir influenciar e não ter admiração da sua estrutura como um todo. E segundo, acho que você não ter uma estratégia. Vou ser bem breve aqui para a gente ser mais rápido, mas só 2 pontos bem objetivos aqui, que vejo já acontecendo há algum tempo. Às vezes a camada de C-level virar as costas para uma das áreas mais importantes ali, ou foca 100% em tech e, cara, não olho para o meu negócio, ou só olho para o meu negócio e não olho para a minha área tech. E aí você fala, cara, o que acontece, né? Queremos ser a maior empresa de tecnologia do Brasil, mas, pô, o meu business do negócio precisa acontecer, não posso virar as costas do meu negócio, é ele que faz o coração bombar. E o inverso a mesma coisa, né? E o outro ponto que eu vejo também muitos CEOs, CTOs, de não ter o foco em resultado, de ficar rodando a manivela da empresa atrás de números de break-even, e fala, cara, não estou focado em resultado, estou só aqui rodando a manivela. Então isso desprende também de uma cultura top-down na empresa, onde você não fala de resultado. Então uma empresa que não é focada em resultado hoje, ele tem um ritmo, uma dinâmica totalmente diferente. Eu acho que é um dos erros comuns também que acabo vendo aí e vivenciando, não ter o foco no resultado ideal ali. E por último, esse nível aqui, querer entrar no operacional é o desastre, tá? É a fórmula para a galera pedir demissão, é a fórmula para as coisas de fato não andarem. É esse nível, querer entrar no operacional. Ele tem vários níveis abaixo dele, então ele tem que conseguir engajar, ele tem que conseguir influenciar, tem que ser aqui uma pessoa focada de fato na estratégia. Eu vou falar que um dos maiores skills desse
cargo aqui é a oratória. É você saber montar bons storytellings, é você conseguir vender e cada vez conquistar mais coisas para o seu time e para a sua estrutura. E garantir que você está formando as pessoas e está alinhadas com todos os níveis abaixo de você na estratégia. Vai ter muita gente fazendo essa estratégia acontecer. Você tem que estar lá para, na verdade, destravar e conquistar mais coisas para todo mundo que está junto com você. Boa, concordo, Bruno. Até mesmo porque concordo porque assim, eu vejo muito executivo que é o principal, deveria ser a principal pessoa a vender o propósito da empresa. Mas aí as pessoas não estão nem compradas com o propósito porque a pessoa não consegue comunicar bem, ela esquece, a empresa contrata alguém que não dá fit com o propósito da empresa, eu já vi isso, né? Então concordo. E aí, puxando aqui um ponto polêmico também, né? Existe um conceito chamado iceberg da ignorância, que eu acho que tem várias formas de ver isso. O Bruno trouxe um pouco, que é, segundo esse conceito, o C-Level ele vê apenas 4% dos problemas que existem dentro da empresa. E aí, só para a gente ter um entendimento melhor aqui, não quer dizer que o C-Level ele tem que estar ali no operacional, executando, e aí, de novo, depende do tamanho da empresa, mas é um problema quando o executivo não entende qual que é o maior dor ali da empresa. Dá um exemplo, a galera está focada em tecnologia de ponta, mas aí você vai ali na Play Store, o pessoal reclamando que o login não funciona do app, que funcionalidades básicas não funcionam do app. E o time sabe 100% dos problemas, né, segundo essa teoria. Então, a galera que está ali no dia a dia resolvendo o problema sabe o que está doendo nos clientes. Né? E aí eu queria a visão de vocês sobre isso. Eu tenho uma fórmula que, para mim, funciona. Não sei se vai funcionar para todo mundo, mas eu vou deixar como dica aqui. Quando você está nesse nível mais alto, já é o Pareto, 80-20, você tem que ter a visão dos 20% dos problemas, dos 20% de itens ali que causam 80% dos nossos problemas. A gente sempre tem aqueles itens que são mais críticos. E aí você tem que ter um relatório, vou chamar de relatório, pode ser um dash, né? Pode ser outra coisa, mas aonde esses 20% estão separados dos 80%. Os dois vão aparecer ali. Você vai fazer uma reunião semanal ou quinzenal com a sua liderança, olhando para esses 20%. Esses 20% você vai discutir um a um, no detalhe com a galera do que está sendo feito, como a gente está resolvendo, qual é o plano de ação e quando vai entregar. Os outros 80% você vai só passar linha a linha. Você só precisa ter o conhecimento. Você não vai entrar no detalhe, você não vai montar plano de ação. Você vai deixar o seu time fazer isso e o seu time trabalhar. Agora, aqueles 20% de atividades que geram 80% dos seus problemas, você vai semanalmente ou quinzenalmente entrar no detalhe de cada um deles com plano de ação e acompanhar e fazer aquilo ali acontecer. Então, para mim, a regra, em vez de 4, seria 20. Mas 30, 40, 50 também está errado, na minha opinião. Acho que se o CTO está entrando em 70% dos problemas, tem alguma coisa errada. Acho que a grande pergunta aqui é qual que é o ideal, né? Qual que seria o ideal para a gente ter em cada camada aqui de envolvimento nos problemas, né? Boa, cara. Eu acredito que eu concordo muito com o Bruno do 80-20, né? De priorizar. Problema sempre vai ter, mas de fato, qual que é o problema que está causando maior dor, né? Acho que isso é um ponto importante para ser avaliado. Beleza? Galera, estamos chegando no final aqui, e aí eu queria puxar as considerações finais aí do Lucas, do Bruno, agradecer a participação deles e pedir para eles deixarem aí a visão deles sobre carreira em gestão. Tem muita gente que acaba abandonando a carreira de gestão. Eu já fiz esse movimento várias vezes. Parece que é uma cadeira de privilégio, mas você fica com muito cabelo branco, você não dorme à noite. Então, às vezes, dá vontade de voltar pro código. Eu queria ouvir de vocês. Acho que primeiro agradecer, Gui, aqui a participação, agradecer aí quem está participando também com a gente. A carreira de gestão, ela é uma carreira que eu falo assim, o seu primeiro ano é difícil, depois começa a ficar bom. Eu acho que vai ser uma carreira que vai ter suas frustrações, assim como a de dev tem, mas tem muita coisa boa também. Quando você é um gestor que você consegue formar pessoas e você vê as pessoas evoluindo e elas crescendo, quando você consegue ter resultados e você vê a empresa andando para frente por conta dos trabalhos que você está liderando, isso também é muito gratificante. Então,
Acho que hoje não existe o certo, não é certo ir para gestão ou ir para o técnico. Na verdade, existe espaço para os dois lados e você precisa entender aonde você tem mais aptidão. O que eu recomendo sempre não deixa de testar nenhum dos dois lados. Experimenta, vê qual você gosta mais e segue, com certeza tem muita coisa boa em cada um deles. E para quem tiver interesse, eu faço também, eu já falei com o Gui, mentoria aí de gestão de tech, me procura e a gente conversa. Boa. Complementando só o que o Brunão falou, eu quero agradecer pela oportunidade aí, Gui, Janela, pelo palco aqui de vocês. Mega legal a comunidade, super feliz e honrado por ter um minutinho de vocês aqui para a gente bater esse papo. Falando um pouco mais rápido aqui da parte de gestão, cara, é um caminho muito feliz, é um caminho muito legal. Não vou falar que é fácil, porque não é. O Bruno falou que o primeiro ano é difícil, o primeiro é difícil, o segundo é difícil, o terceiro é difícil, sempre vai ser difícil. Mas você que tem um propósito, você que entendeu qual que é a sua missão, e com certeza fazendo uma reflexão sobre a minha vida, lá atrás eu já era presidente de grêmio de escola, puxava comissão de formatura, então desde lá já tinha alguma coisa que me levava para esse mundo de liderança, então hoje eu só me encontrei e sou feliz, com certeza, por conta que isso já vinha dentro do meu coração desde lá de trás. E aí, cara, é um universo sem fim, assim. Então, cada vez que você estuda mais sobre pessoas, sobre comportamento pessoal, cada vez que você consegue fazer uma entrega de sucesso com o seu time, você tem um momento de comemorar, você vê pessoas sendo parte do que você foi, ou adotando skills que você vê, traços de personalidades parecidos com a sua, alcançando novas posições e cada vez maior na sua carreira, você se enche de orgulho e fala que legal que essa pessoa está alcançando os objetivos de vida e que eu pude contribuir de alguma forma com ela, diretamente ou indiretamente ali na posição de gestão, né? Então é um pouquinho disso, o mundo de gestão é infinito, assim, e renova sempre, né? Boa, galera. Eu deixando as minhas considerações finais, assim, não vá para gestão por dinheiro, porque você vai se frustrar. De fato, assim, não tem como negar no mercado de trabalho onde você vai conseguir ter um salário melhor, vai ser indo para gestão em algumas empresas, outras, acho que no Brasil vai ser a maior parte, né? Mas não vá pelo dinheiro porque você vai ser um péssimo gestor se você não entender e não gostar de gestão. E você tem que lembrar que o gestor tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Um time inteiro pode ser desligado se um gestor não fizer um bom trabalho. Ou pior, se você está numa gestão estratégica de uma empresa grande, uma área inteira pode ser desligada. A gente viu muito layoff ano passado, e aí muita gente fala, mas tem o cenário econômico, tem isso, tem aquilo. Tem também. Mas quem é a pessoa que está liderando o barco ali... O vento assopra para todos os barcos. E aí isso é uma coisa que precisa ser muito levado em consideração. Se você é um gestor de uma empresa grande e você tem um impacto muito grande na vida das pessoas, você tem que tomar as decisões corretas e gostar do que você faz, né? Então, uma consideração que é importante você levar para a sua carreira, né? Você está crescendo, daqui a pouco tem 5, 15, 50, 100 pessoas que estão ali na sua responsabilidade. Claro que você também não tem que se preocupar tanto no nível, mas aí não são só 100 pessoas, são 100 famílias, né, quando você vai pensar. Então, uma puta de uma responsabilidade. Leve em consideração isso. E é isso, galera. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Lucas. Se inscrevam aí no canal, quem não se inscreveu ainda. Vejo vocês semana que vem. Eu vou ajustar o horário, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui para ver se podia ser no horário do almoço. Mas, de qualquer forma, se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas. Quem não viu a live e quiser trocar ideia, sugerir tema também, fica à vontade para me chamar na comunidade. E é isso. Boa sexta-feira e bom final de semana para todo mundo. Valeu, pessoal.